1. De quem é a responsabilidade principal pela prevenção e detecção de fraudes e erros? Resposta. A principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é da responsáveis pela governança da entidade e da sua administração. Muito cuidado aqui, essa responsabilidade primária, ou principal, não é do auditor. 2. Qual a responsabilidade do auditor em relação à fraude? Resposta. O auditor é responsável por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, não contêm distorções relevantes, causadas por fraude ou erro. 3. O que diferencia a fraude do erro? Resposta. O fator distintivo entre fraude e erro está no fato de ser intencional ou não intencional a ação subjacente que resulta em distorção nas demonstrações contábeis. Fraude é o ato intencional de um ou mais indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, que envolva dolo para obtenção de vantagem injusta ou ilegal. O erro é ato não intencional. 4. Com qual tipo de fraude o auditor deve se preocupar? Resposta. Embora a fraude constitua um conceito jurídico amplo, para efeitos das normas de auditoria, o auditor está preocupado com a fraude que causa distorção relevante nas demonstrações contábeis. 2 tipos de distorções intencionais são pertinentes para o auditor: distorções decorrentes de informações contábeis fraudulentas e da apropriação indébita de ativos. Apesar de o auditor poder suspeitar ou, em raros casos, identificar a ocorrência de fraude, ele não estabelece juridicamente se realmente ocorreu fraude. 5. Quais as 3 características presentes na fraude? Resposta. A fraude, seja na forma de informações contábeis fraudulentas ou de apropriação indevida de ativos, envolve um incentivo ou a pressão para que ela seja cometida, uma oportunidade percebida para tal e alguma racionalidade. 6. O que é fator de risco de fraude? Resposta. Fatores de risco de fraude são eventos ou condições que indiquem incentivo ou pressão para que a fraude seja perpetrada ou ofereçam oportunidade para que ela ocorra. Reparem que a presença de fatores de risco de fraude não se confunde com a ocorrência, efetivamente, da fraude. 7. A quem o auditor deve comunicar a identificação de uma fraude ou suspeita de fraude? Resposta. As normas apresentam algumas instâncias a quem o auditor deve reportar uma fraude ou suspeita de fraude. Em resumo, temos o seguinte: comunicação à administração, no caso de identificação de fraude ou sua possibilidade, ainda que não importante. Aula 02. Auditoria para SAF-AZEPA, Auditor Fiscal 2021. 150. Comunicação aos responsáveis pela governança, verbalmente ou por escrito, no caso de fraudes envolvendo a administração, empregados com funções significativas no controle interno ou outros cujas fraudes gerem distorção relevante, ou ainda quaisquer outros assuntos relacionados à fraude que o auditor julgar relevante para sua responsabilidade. Comunicação às autoridades reguladoras e de controle, quando exigido por lei. 8. É possível o auditor se retirar do trabalho em função de fraude ou suspeita de fraude? Resposta. Sim. Se, como resultado de uma distorção decorrente de fraude ou suspeita de fraude, o auditor encontrar circunstâncias excepcionais que coloquem em dúvida sua capacidade de continuar a realizar a auditoria, ele deve determinar as responsabilidades profissionais e legais aplicáveis à situação e considerar se seria apropriado o auditor retirar-se do trabalho, quando essa saída for possível conforme a lei ou regulamentação aplicável. 9. O que define o risco de auditoria? Resposta. Risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção. 10. O que é risco de detecção? Resposta. É o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não DTSTEM uma distorção existente que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. É também conhecido como risco do auditor. 11. O que é risco de distorção relevante? Resposta. É o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções relevantes antes da auditoria. Também é conhecido como risco da entidade e é composto pelo risco inerente e pelo risco de controle. 12. O que é risco inerente? Resposta. É a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação a uma distorção que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes de quaisquer controles relacionados. 13. O que é risco de controle? Resposta. É o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. O risco de controle é uma função da eficácia do desenho controles estabelecidos, da implementação e da manutenção do controle interno pela administração. 14. Qual a relação entre o risco de detecção e o risco de distorção relevante? Aula 02. Auditoria para SAF-AZEPA, Auditor Fiscal 2021 pré-edital. 151. Resposta. Há uma relação inversa entre o risco de detecção e o risco de distorção relevante. O auditor só pode influenciar o risco de detecção, risco do auditor. Dessa maneira, se houver um alto risco de distorção relevante presente, o auditor deve tolerar um baixo risco de detecção, agindo no sentido de coletar evidências persuasivas e aplicar procedimentos efetivos. 15. O que significa relevância no contexto das evidências de auditoria? Resposta. A relevância é uma das características da evidência de auditoria que afeta diretamente sua qualidade. A relevância trata da ligação lógica ou influência sobre a finalidade do procedimento de auditoria e, quando apropriado, a afirmação em consideração. A relevância das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria pode ser afetada pela direção do teste. 16. Quando uma distorção é considerada relevante? Resposta. Distorções, incluindo omissões, são consideradas relevantes quando for razoavelmente esperado que possam, individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. Nesse contexto, relevância e materialidade podem ser entendidas, em termos práticos, como sinônimos. Reparem quão subjetivo é o conceito de relevância. Para que uma distorção seja considerada relevante, o auditor, no uso de seu julgamento profissional, tem que considerar razoável supor que ela possa influenciar a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis. Esses julgamentos sobre a materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas, não se pode efetuar julgamento sem considerar as circunstâncias específicas envolvidas em cada caso, e são afetados tanto pela magnitude quanto pela natureza das distorções. Outro ponto importante, e bastante lógico de entendermos, é julgamentos sobre quais assuntos são relevantes para usuários das demonstrações contábeis são baseados em considerações sobre as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um grupo.
Não é considerado o possível efeito de distorções sobre usuários individuais específicos, cujas necessidades podem variar significativamente. Ora, se o auditor tem que julgar que uma distorção é relevante quando for capaz de influenciar a decisão dos usuários, ele tem que tomar as necessidades dos usuários como um grupo, não sendo possível pensar em cada necessidade específica de usuários tomados individualmente. 17. O que é materialidade para a execução de auditoria? Resposta. Não há uma regra pré-definida sobre o que é material ou relevante. A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Para fins das normas de auditoria, materialidade para a execução da auditoria significa o valor ou valores fixados pelo auditor, inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Se aplicável, materialidade para a execução da auditoria refere-se, também, ao valor ou valores fixados pelo auditor inferiores ao nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis e divulgações. Aula 02. 152. Podemos entender a materialidade como um valor, ou faixa de valores, a partir do qual o auditor começa a se preocupar no momento de selecionar os testes e procedimentos a serem executados, ou ainda no momento de classificar como relevante uma distorção identificada. Em outras palavras, a materialidade é o montante máximo pelo qual o auditor considera que as demonstrações contábeis possam estar distorcidas, sem que isso seja materialmente relevante para os seus utilizadores. 18. Como se dá a determinação da materialidade em auditoria? Resposta. O auditor deve determinar a materialidade para a execução da auditoria com o objetivo de avaliar os riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria. Adicionalmente, temos que a determinação de materialidade para a execução de testes não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditoriais anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período corrente. 19. É possível revisar a materialidade? Quando? Resposta. Sim. O auditor deve revisar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo e, se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação, no caso de tomar conhecimento de informações durante a auditoria que o teriam levado a determinar inicialmente um valor ou valores diferente. 20. Qual a relação entre risco e relevância? Resposta. Existe uma relação inversa entre o risco de auditoria e o nível estabelecido de relevância, isto é, quanto menor for o risco de auditoria, maior será o valor estabelecido como nível de relevância, e vice-versa. O auditor independente toma essa relação inversa em conta ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria. Por exemplo, se na execução de procedimentos específicos de auditoria, o auditor independente determinar que o nível de risco é maior que o previsto na fase de planejamento, o nível de relevância, preliminarmente estabelecido, deve ser reduzido, o que significa que o auditor irá selecionar um número maior de itens para a aplicação de testes e procedimentos para, de alguma maneira, compensar o maior risco avaliado. Aula 0.